Hoje eu vou continuar falando a respeito de filhos, e eu vou falar sobre ser exemplo para o seu filho, que isso aqui é de suma importância. Mas antes de falar de ser exemplo, eu quero falar primeiro da importância do casal se dar bem. De fato, se dar bem com o seu cônjuge. Pastor, o que isso tem a ver com criação de filho? Absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque Paulo diz assim em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. No versículo 25 vai falar do papel do marido. O primeiro papel da mulher, ser submissa. E o papel do marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Olha para cá, por favor. Um casal que se dá bem, mesmo às vezes sem palavra alguma, faz uma baita de uma diferença na vida dos seus filhos. Já é de suma importância. Porque o casal, ele educa não apenas com palavras, mas também com atitudes, com ações. É por isso que, sem sombra de dúvida, a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho, sabe o que é? Amar a mãe daquele menininho. A melhor coisa que uma esposa pode fazer para os seus filhos é amar o pai das crianças. Eu sei que dar coisas é importante, ensinar é importante, mas é de suma importância também que você entenda que o amor do casal também deve ser primordial dentro de uma família. Porque nós vemos, infelizmente, pessoas que o tempo todo ofendem o cônjuge. Ai, cara lerdo! Ai, que mulher que não vai nada direito! Calma aí, você casou com ele, com ela, criatura. Você está xingando você mesmo. E além do mais, você está desmerecendo a mãe do seu filho ou o pai do seu filho. Você está trazendo prejuízo para a sua casa. Um bom relacionamento dos pais vai influenciar e muito a saúde mental e espiritual dos filhos. Então, antes de falar, propriamente ser exemplo, eu quero falar só sobre isso. Primeira coisa, se dê bem com o seu cônjuge. A primeira coisa que nós temos que fazer, põe lá, por favor, o próximo. Ser pai não é deixar de ser marido, e ser mãe não é deixar de ser esposa. Por quê, pastor? Tem diferença? É óbvio que tem diferença. Você deve sempre lembrar que, quando você casa, você é um só com a sua esposa, com o seu marido, não é com as crianças. Eu sei que hoje em dia, por mais que, amor de mãe é algo incomparável, e é claro, deve amar e muito, mas o padrão de comparação de amor deve ser do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. É por isso que a Escritura diz que o marido ele deve dar a vida pela esposa. Você percebeu que não diz que tem que dar vida pelo filho? Não, mas tem que dar vida pela esposa. Portanto, é um princípio importantíssimo que você jamais deve esquecer. Crianças são bênção, são herança de Deus, é uma maravilha. Por isso que eu tenho 3, por enquanto. Criança é bênção, claro que é bênção. Mas nós também temos que tomar cuidado para que aquilo que era para ser bênção passe a atrapalhar o relacionamento. Como assim, pastor, que criança atrapalha? Sim, claro que atrapalha. Se você não souber colocar a criança na sua devida posição, pode ter certeza, aquilo que era para ser bênção vai começar a atrapalhar o seu relacionamento. Porque, convenhamos, há crianças que vêm para unir o casal, mas há crianças que vêm também para separar o casal. Isso acontece. Como assim, pastor? A culpa da criança? Não, a culpa é dos pais. A criança às vezes tem 1 ano, 2, 3, não sabe nada ainda. E mesmo assim está dividindo a casa. Por quê? Culpa dela? Não. É culpa da mãe, que depois que nasce o pimpolinho, a vida dela passa a ser a criança. E ela esquece que ela é esposa, que ela é mulher. Esquece do seu marido. É por isso que você que é mãe, irmã, você tem que lembrar que você tem que cuidar do seu filho, que é a sua missão. Mas antes de ter filho, você tem um marido, que você também tem que cuidar dele. Agora muitas mulheres, às vezes depois que tem filho, para de se arrumar para o marido até. Para até de usar perfume, ou melhor, o único perfume que ela usa é o cheiro de leite. Conhece esse? É cheiro de leite, só isso, não sabe o que passar um perfume mais para o marido. Não sabe se arrumar mais. Porque para ela a criança passa a ser o centro. E muitos pais também fazem a mesma coisa. Às vezes ficam tão impactados com a criancinha, porque convenhamos, é a coisa mais lindinha do mundo, criança pequena.
Daí sim, ele traz fralda toda semana para a criança. Mas a progressiva da esposa está vencida há 6 meses, ele nem liga. Temos que saber que antes de ser pai também somos maridos. E é assim que nós devemos fazer. Isso tem uma coisa mais horrível do que quando dentro do lar o pai chama a esposa de mãe e a mãe chama o marido de pai. Nossa, dói o coração de ouvir. Mãe, pai, nossa Deus. Como faz quando vai namorar para chamar de mãe? Mãe, vem aqui. Pastor, mas é só para a criancinha entender. Falei, não. É sua esposa, seu marido é seu marido, não é pai, não é mãe. Por isso você não pode deixar a criança ser o centro, porque se você deixar a criança ser o centro da sua casa, primeiro que ela vai prejudicar o seu casamento, e segundo que você vai prejudicar a sua criança. É de fundamental importância que mesmo depois de casado, o casal vem tirar um tempo para si. Vem sair junto, às vezes sem criança. Irmão, que é uma benção você sair sem criança. Nossa, o que está acontecendo? Que silêncio, que calma que é essa? Até estranha. Mas o casal precisa fazer isso. Precisa ter um tempo para o casal. Você que tem filho pequeno, você não pode deixar o seu filho dormir no mesmo quarto que você. Você não pode deixar o seu filho dormir na mesma cama que você. Eu estou falando de filho pequeno. Eu falo para você que eu já ouvi a história de filho grande, que ainda dorme, junto com a mãe. Não pode. Não pode. Você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, a dormir no quarto dele. É claro, se tiver 2 quartos a casa. Pastor, no caso que a casa tem um quarto só, não sei, põe uma divisória no meio, uma cortina, alguma coisa, mas para a criança vir a entender, ó, ali é a parte do papai e da mamãe, aqui é a minha parte. Ai, pastor, mas é tão pequenininho. É de pequeno que se ensina. É quando nasce que começa a se ensinar. Uma vez eu li um livro onde perguntaram para um especialista o seguinte: a partir de qual idade a criança deve dormir sozinha no seu quarto? Sabe qual foi a resposta dele? A partir de quando nasce. Simples, né? Nasceu, quarto da criança. Pastor, meu Deus, você é ser terrorista com a criancinha? Não, não é ser bíblico. Senão você vai ter um trabalhão depois. Você vai acostumar lá no seu quarto para tirar. Meu irmão, é terrível. Terrível. Agora, olha para você ter uma ideia. Eu conversava uma vez com uma moça. Não era um filho que dormia no meio do casal, eram 2. Essa cama tem que ser a king, né? Senão não dá. É dessa mesmo. Não pode, mulher. Você imagina o marido para chegar na esposa? Tem 2 obstáculos no meio. O cara tem que ser ninja. Vai por aqui devagarzinho, tira o pé. Já era. Esbarrou no menininho lá, acabou a brincadeira. É terrível. Não pode. Chris Polly, a Super Nanny, no seu livro Filhos Autônomos, Filhos Felizes, ela diz assim: caso o seu filho durma com você, faça o certo. Leve-o para a cama dele quantas vezes forem necessárias. O relacionamento do casal e a saúde psicológica do seu filho agradecerão. Quantas vezes forem necessárias, leva o menininho e a menina lá para o quarto dele, para o quarto dela. É interessante que ela cita isso daqui, e logo após ela dá o exemplo de uma casa que ela foi, que ela levou a menininha para a cama 57 vezes. Você imagina? Eu às vezes, meu quarto às vezes com a porta aberta, né? Daqui a pouco de madrugada só vejo alguém puxando meu pé. Normalmente é o filho do meio, né? Pai, estou sem sono. O problema é seu, eu estou com sono. Vai para lá, moleque. Vai ler a Bíblia lá no escuro lá que dá sono. Você imagina, meu irmão, você fazer isso 57 vezes. Na terceira, a maioria já desiste. Não, dorme aqui no meio mesmo. Eu quero dormir também. Fica aqui. Mas não devemos fazer isso. Quantas vezes forem necessárias. O relacionamento do casal e a saúde psicológica do seu filho agradecerão. Pastor, mas tadinho do menino. Eu estava até comentando com os irmãos, pequeno grupo lá em casa. O meu filho menor tem 1 ano e 2 meses a fazer, eu acho. Nunca dormiu um dia sequer no meu quarto. Nenhum. Pastor, quando o menininho fica doente, a minha esposa vai para o quarto dele. Põe o colchãozinho lá do lado do beiro e fica lá. É assim que nós devemos fazer. Porque o primeiro eu tinha um quarto só. Meu irmão, eu tive um trabalhão para tirar depois. Trabalheira. É por isso que a gente tem que seguir o que é correto desde o começo. Porque senão a gente fica criando no filho, sabe o quê? Uma pai dependência, uma mãe dependência. Que o filho só fica com a mãe. A mãe não pode deixar com ninguém, porque o menino não faz o escarcéu, a menina não faz o escarcéu.
Às vezes você precisa sair para resolver alguma coisa, não dá, tem que levar a criança amarrado. Você precisa ensinar, porque você não vai poder levar o seu filho para todos os lugares. Então você precisa ensinar o seu filho e a sua filha. É necessário que no casal, que num lar saudável, se tenha os papéis de cada um em mente bem definidos. Como assim? Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui Paulo está aplicando em relação à igreja, em primeiro lugar. Não retendo a cabeça, o qual todo o corpo, suprido e bem vinculado. Ele está falando que na igreja, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É necessário que todos venham cooperar. É os irmãos que ficam na portaria, os irmãos que tocam, o pastor que prega, o líder de pequeno grupo, as irmãs que ficam com as crianças. Cada um no seu lugar, para que a igreja possa avançar. É isso que Paulo está dizendo. É claro, mas isso se aplica também na casa. Isso se aplica também no lar. A criança, ela precisa olhar para um lar onde há pai e mãe e observar. Aqui em casa, quem dá as ordens é o papai. É claro, né, existem casos que pai cria filho sozinho, mãe cria filho sozinho, é diferente. Mas, via de regra, quando os pais estão juntos, a criança precisa observar. Ah, meu papai fala mais alto aqui em casa, hein? Isso é bíblico. Isso é saudável, isso é correto. Ela precisa ver o pai como chefe e a mãe como auxiliadora, como aquela que está junto na mesma missão. Submissão não é de estar abaixo, mas de estar sob a mesma missão. E a criança precisa perceber. Sabe por quê? Porque senão a criança vai crescer meio doida. Que convenhamos. Meu irmão, tem casa. O marido não coloca medo nem no cachorro. Totó, vai para dentro. Totó, vai para dentro. Ele fala 10 mil vezes, o cachorro não liga. Daí a mãe, Totó! Some já o bichinho. Se o seu filho não vê, se sua filha não vê que no lar o pai é o cabeça, se a mãe faz tudo, a mãe que troca a lâmpada, a mãe que arruma o vaso quando entope, a mãe que faz isso, que faz aquilo, é bem provável que quando ele crescer, ele diga assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser um homem igual a minha mãe. Porque a mãe faz tudo. Então é necessário que tenhamos os papéis bem definidos dentro do lar. Pastor, mas isso não é arcaico, medieval? Não, não, é muito antes da Idade Média. Daí você escolhe. Ou você põe a sua família como de frente para a Escritura e ensina ela de acordo com a Bíblia, ou você segue a cultura moderna. E você vê aí os jovens que nós temos escolhidos. Qualquer coisinha, ai, fizeram bullying de mim na escola, aí veio meu pai processar você. Já viu, chama o menino de orelhudo na escola, pronto. Depressão no moleque de 12 anos. Não é assim? Mas, você que é mais antigo, e como que era na escola quando alguém mexia com você de orelhudo? Arrebenta ele na saída, rapaz, deixa eu falar assim, não. Não era assim? Hoje em dia, não. Magoei, fala meu pai. Como que era antigamente? Eu lembro, irmão, na minha época, era terrível. Ah, fulano é viadinho, viadinho é sua irmã. Não, viadinho é rolemã, pega você e sua irmã. Não era assim? Hoje em dia, não. Ai, fulano é bichinho. Meu Deus do céu, não pode. A gente tem que aprender a se virar, você precisa ensinar o seu filho que a vida é dura, meu irmão. Agora, a psicologia moderna, o que ela ensina? Não fale não para os seus filhos que não vai traumatizar a criança. Olha o peso da palavra não, algo negativo. Ai, meu Deus do céu. Você já leu os 10 mandamentos? 8 começam com não. Você cresce traumatizado por causa disso? Não cresce. Então a gente tem que aprender também a ensinar aos nossos filhos que a vida é dura. Segundo, não pode haver duas pessoas que mandam de forma igual. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, a Escritura diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa, dividida contra si mesmo não subsistirá. Quando eu digo que em um lar não pode haver dois legisladores, eu não estou dizendo que só o pai tem que falar. Claro que não. Os dois devem falar. A diferença é que os dois devem falar a mesma língua. Os dois devem falar a mesma coisa. Se o pai falar sim, a criança não tem que perguntar para a mãe se pode. Ou se a mãe falar não, a criança não tem que chorar para o pai. Ai, o pai não deixou, a senhora deixa. Que normalmente é assim, não é? O pai diz, não vai fazer, não vai brincar. Daí a criança vai na mãe, que a mãe normalmente tem o coração mais inchado, mais quebrantado. Pai, o pai não deixou eu brincar. A senhora deixa. Aí em casa eu ensino para os meus meninos. Pediu para sua mãe falou não, perguntou para mim, apanha. Porque o que ela falou é o que eu falo. Não tem que perguntar para mim.
Da mesma forma, se eu falo alguma coisa e ele vai perguntar para a mãe dele, apanha, não pode. Eu até, uma vez, sabe como que criança é esperta? Sei o que meu filho tinha pedido lá para a mãe dele. A mãe dele falou não, e ele veio perguntar para mim, pai, pode fazer tal coisa? Eu falei, você já perguntou para sua mãe? Já. Já ia apanhar aí, né? O que sua mãe falou? Não. E por que você está me perguntando? É que o senhor manda mais. Olha como que criança é esperta, hein? Mando mais, eu vou apanhar mais agora você vai ver. Apanhou? Não pode ter essa divisão. Os dois têm que falar a mesma língua. Eu não estou dizendo que o pai e a mãe não possam discordar. Podem, claro que podem. Não vão ser perfeitos em tudo. Mas, perto das crianças, tem que ser uma só voz. As diferenças têm que ser resolvidas no quarto, com a porta fechada. Daí conversa, eu achei errado aquilo que você fez. Eu também achei, não tem problema. Mas, do contrário, perto das crianças, é uma só voz. Portanto, é inadmissível. Inadmissível que haja discussões na frente das crianças. É algo extremamente grave, meu irmão. Pai e mãe brigando na frente de uma criança de 3, 4, 5, 7 anos. Você acha que a carga psicológica que aquela criança aguenta é o suficiente para ver o pai e a mãe brigando, às vezes quase saindo no tapa? Ela não vai aguentar, pode ter certeza. Além do mais, lembra o princípio de Gálatas, que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos? Se seus filhos veem vocês brigando, o que você acha que você está semeando ali? Ódio, impaciência, agressividade. Eu vi a história uma vez de um menininho que, quando os pais começavam a discutir, ele começava a bater a cabeça na parede. Socar a cabeça na parede. A criança não tem carga psicológica para ver adultos discutindo. Por isso você não deve, de forma alguma, discutir na frente das crianças. Porque se você faz isso, você acha que o seu filho vai ser um adolescente de que jeito? Você trata a mulher de qualquer jeito, igual um cavalo. A mulher trata o marido de qualquer jeito. Você acha que os seus filhos vão tratar bem o professor? O amigo? Não vai, de forma alguma. Quando há discussões do casal, o respeito e a submissão são jogados no lixo. Portanto, você que é mãe, o primeiro referencial de obediência e submissão que o seu filho verá é em você. Porque o marido é a cabeça e você é a primeira a obedecê-lo. Então, o primeiro referencial de obediência que toda criança vê é a mãe. Agora, se a mãe não é submissa ao marido, não há referência para a criança. Não há. A criança vai fazer o que ela quer com as outras pessoas. Da mesma forma, você que é pai, o referencial de como tratar as pessoas bem vai vir da sua conduta com a sua esposa. Daí você trata a sua esposa igual um bicho. E quer que o seu filho e a sua filha tratem as outras pessoas de forma dócil e amorosa? Não vão tratar. O referencial de alguém respeitador que seus filhos terão, em primeiro lugar, é seu, que é pai. É por isso que você precisa tomar cuidado como você trata a sua esposa, e você, esposa, como você trata o seu marido perto dos filhos. Uma vez eu fui à casa de uma família, eu lembro que tinha uma menina, acho que adolescente, 17 anos, e tinha um menininho que era nível hard. O menininho era terrível, acho que tinha uns 8, 9 anos. E então, o menininho xingava de palavrão a irmã, xingava de palavrão a mãe e o pai. Xingava mesmo. Então, eu estava conversando com a mocinha, eu falei para ela assim, você pensa em casar com quantos anos, mais ou menos? Não sei o que a gente está falando, perguntei para ela, né? Ela disse assim, pastor, eu nem penso em casar. Eu falei, mas por quê? Para ter um marido que me trata igual meu pai trata minha mãe, deixa eu sossegadinho, sozinha, é melhor, né? Consegue ver a referência? Consegue ver os valores que nós acabamos imprimindo nos nossos filhos? Então, é de suma importância, num lar onde exista pai e mãe, os dois se darem bem por amor aos próprios filhos. Mas eu quero falar também hoje sobre ser exemplo. Olha o que Paulo diz. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É claro, olha para cá, por favor. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo não está dizendo assim, torça para o time que eu torço. Fale do jeito que eu falo. Goste das coisas que eu gosto. Não, não é isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que eu imito de Cristo, você também imite de mim. É assim que nós devemos fazer. Em Filipenses 4:9, Paulo também diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, e que vocês aprenderam, receberam e ouviram que eu fiz.
Façam. Em João 13,15, a Escritura diz assim, Jesus dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, olha Jesus dizendo, eu dei o exemplo. E assim como eu dei o exemplo, vocês também façam. Você lembra quantos livros Jesus escreveu? Lembra? Nenhum. Ele fala que é os 4 evangelhos, né? Não, nenhum. Ele mesmo escreveu nenhum. Escreveu na areia e depois se apagou. Não escreveu nenhum livro. Todavia, ele deixou exemplos para nós. Escreveram a respeito dele, é verdade, mas ele deixou exemplos para nós. Portanto, o mais importante na vida de uma criança, mais importante que a transmissão de conhecimento cognitivo, é a transmissão de valores. Isso vai fazer a diferença na vida do seu filho, da sua filha. Sim, passe todo o conhecimento, seja do trabalho, seja intelectual, que você puder. Mas, acima de tudo, passe valores para os seus filhos, como honestidade, amor e respeito ao próximo, amor a Deus em primeiro lugar. Uma vez disseram assim, olha, o exemplo talvez seja uma das melhores formas de se educar. Eu não creio que o exemplo é uma das melhores formas de se educar. Talvez o exemplo seja a única forma de se educar. Que educação não tem a ver com conhecimento intelectual. Exemplo é a única forma de se educar de forma correta aos nossos filhos. Porque você já percebeu como que crianças amam ser como adultos? Você que tem uma filha, menina, eu duvido que ela nunca colocou o seu sapato 40. Não, mulher não calça 40, né? 30, 36 por aí, né? Para ela é como se fosse 40. Duvido que sua menininha não colocou o seu sapato lá e andava tropeçando para tudo que é lado. Por quê? Crianças sonham ser como os adultos. Não é assim que faz também em relação aos pais? Ou, nossa, eu já vi criancinha, mas passa batom, parece patati patatá, né? Com a maquiagem. Porque vê a mãe na frente do espelho e copia. Da mesma forma, quantos meninos lá, o pai está martelando alguma coisa, daí ele larga o martelo e sai quebrando a parede inteira, mas sai martelando. Porque crianças copiam os pais. Crianças não conseguem assimilar. Isso é certo e isso é errado. Sabe como que eles fazem essa diferença? Papai faz é correto. Mamãe faz é correto. Mamãe não faz errado. Consegue ver a importância do exemplo que nós damos para as nossas crianças? É certo, meu irmão, certo que os seus filhos irão copiar você. Irão seguir os seus passos. Por isso você tem que tomar cuidado por onde você anda. Se anda em caminhos errados, a probabilidade deles andarem em caminho errado também é grande. Todos nós, sem exceção, precisamos de referência. Começa em casa. Um bom pai, uma boa mãe. Mas ainda que você não tenha uma referência dentro de casa, você vai ter referência em algum lugar. Seja um professor na escola, um pastor na igreja, um amigo, um primo, um parente. Todos nós vamos ter referência. Por isso a importância de sermos referências para as nossas crianças. Uma vez eu ouvi uma frase no site da Polícia Militar que dizia assim: eu sei quem você será daqui a 10 anos, com base nos livros que você lê e nas pessoas com quem você anda. Pode ter certeza. Mais pura verdade isso. Eu sei quem que você vai ser daqui a 10 anos com base nos livros que você lê. É claro, não estou falando apenas de literatura boa. Em primeiro lugar, da escritura. Nas pessoas com que você anda. Porque se você anda com pessoas erradas, sim, você pode não se contaminar, mas é muito difícil. A probabilidade é você seguir os passos dessas pessoas. Ainda mais quando criança. Crianças são como esponja. Já viu esponja que absorve tudo? Criança é assim, ela vê e absorve, vê e absorve. Eu quero passar então 2 princípios a respeito de como ser exemplo. Ser é mais importante do que dizer. É o que nós lemos aqui que Jesus fez. Eu vos dei exemplo. Só que eu sei que talvez você já ouviu aquela frase, eu ouvi durante muito tempo da minha juventude. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Meu irmão, não cola para criança. Você fala assim, ó, você tem que fazer o que eu estou falando. E não o que eu faço. Fala para uma criança, com um cigarro na boca, não fume. Ela vai ficar com a imagem. E não vai respeitar a sua ordem. Por quê? Porque aquilo que você fala, aquilo que você faz, soa tão alto que a criança não consegue escutar aquilo que você diz. Então, é importantíssimo você não apenas falar, mas você fazer de forma correta. Porque você pode, meu irmão, fazer 100 vezes, falar 100 vezes uma coisa para a criança. Se você faz uma única vez o contrário daquilo que você diz, ela vai ficar com o exemplo daquilo que você fez. Infelizmente. Não adianta você falar para o seu filho, filho, você precisa comer verdura. Verdura é maravilhoso.
você vai crescer saudável, você não vai ficar gordo. E ela olha para o seu prato, uma montanha de batata frita. Não adianta. Ela vai ficar com exemplo. Com exemplo. Não adianta você falar, filho, você precisa fazer exercício. Filha, você precisa fazer exercício, dá uma perdida aí nos quilinhos. E o único exercício que você faz, você corre do quarto para a sala, da sala para o quarto. Não vai, não cola, não cola. Poucos pais deixam dinheiro no banco, mas todos deixam marcas no caráter dos seus filhos. Todos. Por conta do seu procedimento dentro de casa. Eu não estou falando de coisas físicas. Muitas coisas físicas são herdadas no ventre, isso é verdade. Muitas coisas físicas são herdadas no ventre, como por exemplo, o contorno dos lábios, a criança já vem da barriga com aquele contorno. O jeito de falar com as pessoas depende da convivência dos pais e de quem ela esteja. Os olhos que puxou da mãe é genética, mas a maneira que a criança vai ver o mundo depende de como os pais educam. Então, olha a importância de você passarmos uma visão correta para os nossos filhos. Criança é sempre assim, eles vêm e reproduzem. Eu cansei de ver. Tá o pai lavando o carro lá, o que o menininho faz? Vira o velotrol de ponta cabeça, está lavando o velotrol. Ele simplesmente pega ali e traz no mundinho dele. Ou já viu o menininho brincando de boneca? Ah, vai pro seu quarto agora! Senão você vai apanhar, arruma, chamei você. Por que as bonequinhas delas são histéricas? Hein? Por quê? Porque a mãe é uma doce de mulher, nunca fala alto. Não, copia da mãe. É assim que funcionam as coisas. Uma vez eu ouvi a história de um pastor, ele dizendo que ele foi pregar em determinada cidade e o irmão veio buscá-lo na rodoviária. Então, ele foi para a casa desse irmão, ficou lá à tarde, almoçou lá, e à noite ele foi pregar na igreja desse irmão. Só que ele percebeu que à tarde, quando ele estava lá com a família desse irmão, o menininho brincando com os carrinhos lá, pá, 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 sai da frente, idiota! E pá, 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 sai da frente, idiota! Molequinho. O homem, o pai da criança, ficou totalmente, nossa, que vergonha! Meu Deus! Daí então, na hora que eles foram para o culto, o pastor foi com esse irmão. A primeira fechada que o irmão tomou no trânsito, sai da frente, idiota! Ah, lembrei de onde que ele puxou. É assim. Crianças reproduzem aquilo que vem dentro de casa. Por isso, quais valores você tem deixado dia a dia para os seus filhos? Você já fez essa pergunta? Quais valores você tem passado para as crianças? Você é trabalhador? Começa por aí. Você é um trabalhador? Você é honesto naquilo que você faz? Ou você só quer se dar bem? Você só quer ganhar, mesmo em detrimento dos outros. Pise nos outros, mas o que importa é o seu bem-estar. O seu filho está vendo? Pode ter certeza. Como que você é? Você é alguém trabalhador ou é alguém que vive dando desculpa? Toca o telefone, alguém chamando você para trabalhar, você manda até o filho atender. Olha, fala que o pai não está. Fala que a mãe não está. Põe a menininha aí para mentir, põe a menininha para mentir. Você faz isso? Você está passando valor para o seu filho e para a sua filha. Vive doente. É impressionante, tem gente que, meu irmão, você fala em serviço, parece dar um arrepio na coluna do cara. Vai dar um arrepio na coluna da mulher. Toda semana quase morre gente da família dela. O cara tem 352 vó, porque toda semana morre a avó. Ele não gosta da enxada, não gosta de trabalhar. Você está passando valores para o seu filho e para a sua filha. Olha, meu pai ele estudou até a 3ª série do ensino fundamental. Não sabe nem escrever direito, nem escrever. Quando eu estava na escola, eu copiava a assinatura dele para ser mais cedo. Eu já contei isso para ele, já me arrependi, tá? Ele só tadinho, sabia nem escrever. José Benedito, tadinho, eu copiava a assinatura dele. Olha, meu pai deu bilhetinho que eu tenho que sair mais cedo. Mas sabe uma coisa que eu lembro? Toda a minha infância, eu lembro do meu pai saindo de casa às 4h30 da madrugada. Nós morávamos em Aparecida, ele trabalhava em uma empresa em Guaratinguetá. Só que não tinha ônibus para a rodoviária de Guará nesse horário. Ele saía às 4h30 de Aparecida, atravessava Aparecida até a rodoviária de Guaratinguetá para pegar um ônibus para poder chegar às 6 horas da manhã no serviço. Eu cresci vendo meu pai acordando às 4h30 da madrugada. Aquilo ali fez eu criar um valor. Trabalhador acorda cedo, bem cedo, muito cedo. E hoje eu acordo bem cedo. É assim que funciona. Nós passamos valores para os nossos filhos. Todo pai, eu sei, quer ter um filho amoroso. A questão é, você passa amor para o seu filho? E você dizer que você ama não quer dizer que você está transmitindo amor. Falar, meu irmão, eu já vi papagaio falar que ama. Mas você de fato gasta tempo?
você de fato se entrega, você se doa por seu filho, você tem que lembrar que a maior expressão de amor que a Escritura diz é de Jesus Cristo. Deus amou o mundo que deu o seu filho. E você diz que ama os seus filhos, mas não consegue dar 15 minutos de tempo depois que você chega cansado do serviço? E segundo, quer mudar seu filho? Pergunta. Mude a si próprio. Pastor, de novo o senhor vem falar de mim, meu Deus, fica só das crianças. Porque não há outra maneira, não há outra forma. Percebeu? O tanto de pais, você sabe, né? Pai e mãe, né? O tanto de pais, soa a camiseta para o corpo ficar tinindo. Não estou dizendo que é errado, não, academia é benção. Não perde um dia de academia, de trabalho, mas não consegue tirar tempo para ficar com as menininhas, com os menininhos. Tem tempo para tudo, para os irmãos da igreja, para o pastor. O pastor fala que vai vir em casa, meu irmão, puxa vida, limpa a casa em 5 minutos. Percebeu? Agora, por que às vezes não dá tempo para os filhos? Nós esquecemos que, em primeiro lugar, as nossas crianças são o futuro da igreja. Você já parou para pensar? Eu não estou dizendo da igreja resgatar, claro que não. Também. As nossas crianças são o futuro da igreja de Deus. Qual igreja nós estamos deixando para o futuro? Sendo que os nossos filhos, às vezes, passam 4 horas jogando Free Fire e não lêem um capítulo da Bíblia por dia. Hã? Qual igreja nós estamos deixando? Você precisa fazer essa pergunta. Você precisa fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo em relação aos meus filhos? Eu sei que muitos querem que o filho melhore, querem uma oração mágica. Pastor, ora meu filho, ora, o menino cai, levanta e vira um anjo até a casinha passando. As coisas acontecem assim. Demanda tempo, exemplo, amor, muito tempo. Portanto, se você quer que seu filho melhore, esforce para mudar a si mesmo. Converse, senta, meu irmão, se tiver a oportunidade, seu filho fala, filho, o que você não gosta que o pai faz? O que você não gosta que a mãe faz? E pega um caderninho para anotar, que ele vai falar muita coisa. Pode ter certeza. Eu já fiz isso. Nossa. Não sabia que era tão ruim assim, gente? Mas é importante, porque você precisa pensar nele, precisa pensar nela. E às vezes são coisas que às vezes nós fazemos e nem percebemos. Às vezes é impaciência, um mau gênio, às vezes trata melhor um do que o outro. E se você sentar com seu filho e falar o que você gosta, o que você não gosta, ele vai falar essas coisas. Uma ótima oportunidade para você mudar, para você se transformar num ser humano melhor. Portanto, se você quer mudar o seu filho, se você quer mudar o mundo inteiro, comece mudando você mesmo. Não diga para o seu filho, filho, não fume com cigarro na boca. Não diga para sua filha assim, fala baixo, menina! Aos berros. Adianta? Você berrar falando para ela falar baixo? Se for filho pequeno, abaixa ali, fala na altura dos olhos. Isso aqui não pode fazer. Isso aqui papai fica chateado, isso aqui mamãe não gosta que faz. Isso aqui é errado. Pode ter certeza que ele, que ela vão entender muito melhor. Eu sei que Mahatma Gandhi não é e nunca vai ser referência para nós, mas ele disse algo interessante. Uma vez ele disse assim, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Aplique o mundo à sua casa. Seja a mudança que você deseja ver nos seus filhos. Conversava com um casal há umas semanas atrás e eles diziam isso, olha, essa semana nós vamos fazer diferente, vamos priorizar aquilo que tem que ser prioridade. É assim que começa. Primeiro reconhecendo aquilo que a gente está fazendo de errado e colocando como objetivo fazer aquilo que é correto. Você tem que lembrar que toda criança ela é como se fosse um cheque em branco. E cada uma das nossas atitudes nós vamos preenchendo aquele cheque pouco a pouco. Nós determinamos o valor daquele cheque. Agora, muitos pais, eu já estou encerrando, são até espertões, não é? Às vezes está lá no supermercado com o menininho. Irmão, desculpa eu ficar falando menininha, que eu só tenho 3 meninos, né? Por isso que menininha nem passa na minha mente falar. Mas entenda por menina, você que tem menina também. Daí imagina, está lá com a criancinha no supermercado e de repente a moça do caixa volta um troco a mais. Se ele não devolve, mas diz, olha filha, a moça voltou a mais para nós. Ainda coloca Deus, Deus abençoando a gente aqui, hein, filho? Puxa vida, Deus é com a gente mesmo. Você está imprimindo valor no caráter daquela criança. Que não importa se os outros se lasquem, o que importa é vocês darem bem. É isso que você está passando. Por isso precisamos passar, acima de tudo, a honestidade. Puxa vida, eu falo quase todo dia lá em casa para os meninos. Seja honesto e fale a verdade.
E às vezes ele diz, pai, mas se eu falar a verdade, eu apanho. É óbvio que vai, dependendo da coisa, apanha, né? Mas se eu descobrir que é mentira, vai apanhar mais. E além do mais, vocês agradam a Deus, vocês desagradam a Deus quando vocês erram. Então, ainda que colha frutos terríveis, fale a verdade. Verdade acima de tudo. Uma vez eu estava dando exemplo para o Cauã, e eu estava dando exemplo do Tiago, meu primo, né, de uma situação que tinha acontecido no quartel com ele, que um soldado fez uma lambança lá, mas ele tinha uma certa culpa no cartório ali. E eu falei para ele, olha, seu tio tinha duas alternativas. Ou ele deixava o soldado assumir tudo e ele ficava sossegado, ou ele batia no peito e dizia, eu tenho responsabilidade e corria o risco de ser preso. E de fato, como uma pessoa de caráter, foi isso que ele fez. Ele foi lá e disse, olha, não, ele fez isso errado, mas eu também tenho culpa. Deus, misericordioso, livrou ele da cadeia, aleluia. Por conta da sinceridade. Mas é isso que eu e você temos que fazer. Ainda que às vezes nos custe caro. Sinceridade acima de tudo, porque nós estamos passando valores para os nossos filhos, pode ter certeza. Agora, se você passa diante de pessoas que precisam de ajuda, você nunca ajuda. Você está passando uma mensagem para os seus filhos. O que importa somos nós. As pessoas, cada um se vira com o seu problema. Agora, se você costuma ajudar o seu vizinho idoso, se você vê alguém com o carro parado e você para empurrar, você vai comprar gasolina para aquela pessoa que acabou o combustível, você está imprimindo valores. Ajude o próximo, ajude o próximo. Eu sei que é difícil você... Às vezes a gente aprende muita coisa errada durante a vida com os nossos pais, e não é nem culpa dos nossos pais. Às vezes eles aprenderam errado, apenas transmitiram aquilo que eles aprenderam. Mas você precisa, meu irmão, decidir ser um pai ou uma mãe diferente. Por mais que você a vida inteira você fez errado, você precisa ser diferente. Você precisa ensinar os seus filhos hábitos corretos, como, por exemplo, comprar à vista. Ensina o seu filho a fazer isso. Agora tem pai e mãe que passa já a herança para o filho, né? Filho, carnezinho sempre tem que ter. Já percebeu? Tem pessoas que não tem carnê em casa, até tremedeira, quase crise de abstinência. Nossa, não tem nada para pagar assim. Ai, tem que fazer conta, meu Deus. Ensina. Comprar à vista. Eu vi um pesquisador dizendo uma vez que se você comprar as coisas à vista, sempre à vista, só de juros, você economiza todo o estudo do seu filho, desde que ele entra na escola até a faculdade. É muito tempo, hein? Comprando à vista. Ensine-o. Ensine o seu filho e a sua filha a terem palavra. Ou seja, sim, sim, não, não, e pronto, acabou. É isso que você tem que fazer. Você muda para que o seu filho e a sua filha também mudem. Eu sei que nós, que eu digo como igreja, é nossa obrigação ensinar isso de forma correta, e talvez você nunca aprendeu desse jeito. Mas o que a Escritura diz, você tem que aprender a ser firme com o seu filho. Eu acho que domingo que vem eu vou falar mais sobre isso, para encerrar. Firmeza. Você não pode deixar um menininho de 1, 2, 3 anos te vencer pelo cansaço. Bater o pé, não pode. Tem que ser firme. Dá uma chacoalhada nele, dá uns tapas. Começa leve, né? Nível easy. Vai crescendo, vai aumentando. Mas não pode, tem que ser firme. Só que talvez você aprendeu em casa. Não conversa com o menininho. Eu tenho lá meu menorzinho de 1 ano e 2 meses. Adianta eu conversar com ele, ele vai com o dedinho na tomada, quase toda vez, ó. Ô Arthur, meu filho, passa corrente elétrica. Isso aí, quando entra no seu organismo, vai causar determinadas reações. Adianta eu falar isso com o menininho? Não, é 1, 2. Igual esses dias estávamos lá em casa, a irmã acho que falou umas 15, 20 vezes para a filhinha dela. Não, não, não. É assim, não pode existir. É 15, 20, 30 vezes. Mas não podemos nos vencer pelo cansaço. Não deixe a sua criança dormir com você. Não tolere agressões. Meu irmão, briga entre irmãos é para acabar o mundo. Não pode deixar. Olha, porque você deixa um filho bater no outro, o que eles vão fazer com as crianças da rua? Hein? Faz assim, ó. Filho, lá em casa é assim. Seu irmão bateu em você, apanha quieto, porque só o seu irmão apanha depois. Seu irmão bateu, você revidou, entra os dois na vara, pronto. Não pode aceitar. Puxar cabelo, morder, que é uma coisa mais chata do que isso. Irmão mais novo que normalmente abusa dos mais velhos, né? Não pode, dá uns safanão, dá uns tapas na criança lá. Ensina a criança. Essa é a melhor forma que nós temos de passar valores para os nossos filhos. Agora, você não pode aceitar que seu filho te controle. E eu digo, no caso bebezinho, óbvio, né? Eu estou falando, porque eu estou com o bebezinho também, daí, pastor fala e não faz, bom que você vê. Aí você não pode. Agora, quantos pais, às vezes, não podem sair, porque a menina não deixa. Não, você tem que ensinar, é aqui, acabou, vai chorar, meu irmão, que berre, mas tem que ensinar, é aqui, sentado, e pronto, acabou.
E chorar não faz mal, você sabia, né? Não faz, que chore, que inunde ali, onde que ela está ali. Não tem problema não, mas você tem que aprender que quando você fala para a criança sim, é sim. Quando você fala para a criança não, é não. Lembrando sempre que eu e você precisamos mudar para que as nossas crianças também mudem. Ou seja, a mudança que nós queremos ver nos nossos filhos, em primeiro lugar, tem que vir de nós. Você não vai ver o seu filho buscando a Deus se você não der exemplo. Não vai. Dificilmente. Você precisa transmitir para o seu filho, para a sua filha, que de fato você ama a Deus. Agora você não consegue nem vir ao culto. Você acha que você está passando valores para o seu filho? Na escola você não deixa que atrase mais nem um dia. Todo dia no horário certo. Agora na igreja, não tem problema não chegar um pouquinho atrasado. Você está passando uma mensagem. Com Deus a gente pode ser mais ou menos, né? Agora não, a escola que aprende as coisas do demônio lá, que lá tem que ser pontual. Estamos passando valores para os nossos filhos. É isso que você tem que fazer. Você precisa mostrar para ele a importância de buscar a Deus, de amar a Deus. E primeiro que você tem que fazer, é claro, né, você fazer isso. Para encerrar, uma vez eu ouvi a história de um missionário, e ele foi para o campo de missões, né, foi para a África, e morreu novo. Deixou a sua esposa e um filho pequeno, por conta do Evangelho. E então, quando aquele menininho cresceu e virou um adolescente, fizeram a seguinte pergunta para ele: o Deus que seu pai acreditava acabou com a sua família. Você cresceu órfão. Sua mãe cresceu viúva. O que você pensa a respeito disso? Olha a pergunta embaraçosa. Sabe qual foi a resposta daquele adolescente? Ele disse assim: para o meu pai deixar eu e minha mãe arriscar a sua vida e morrer, é porque Deus verdadeiramente deve ser o que nós temos de mais importante na vida. Eu também vou ser missionário, igual meu pai. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Amor. Não funciona assim quando você está comendo um lanche, um salada, um x-bacon da vida aí. Às vezes você come com aquela cara tão gostosa, o filho já jantou, mas pai, dá um pedaço, porque nós está comendo tão gostoso que ele quer o negócio. Às vezes ele nem gosta. É isso que você devemos passar para os nossos filhos. A nossa paixão por Deus, para que eles então possam ver aquilo ali e também buscar. Porque eles só vão buscar aquilo que é importante para nós.